Mente renovada, igreja transformada. Meu Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso chamado ministerial é para falar sobre relacionamentos. O nosso ministério está apoiado num tripé. Eu falo muito. Você nunca vai me ver fazendo vigílias, evangelismo estratégico, culto de avivamento, porque o nosso ministério é um ministério de ensino. Nosso ministério está apoiado num tripé. Eu falo muito sobre relacionamento conjugal, relacionamento de pais com filhos e relacionamento da família com o dinheiro. Porque eu descobri, trabalhando com família há muitos anos, há mais de 15 anos, que a maioria esmagadora dos problemas que afligem as famílias tem a sua origem em apenas 3 áreas. Ou a família é mal resolvida, é desestruturada, porque o casamento vai mal, a relação com os filhos vai mal, ou a relação com o dinheiro vai mal. Você pode perceber que a maioria esmagadora dos problemas tem a sua origem em uma dessas 3 áreas. Ou é no casamento, ou é com os filhos, ou é com o dinheiro. Então a gente trabalha muito nessas 3 áreas. Mas me deram um desafio para falar sobre mente renovada, igreja transformada. Mas antes de lermos o texto sobre o qual eu quero meditar com vocês, eu quero fazer algumas considerações sobre esse tema, ou seja, a renovação das nossas mentes. A Bíblia Sagrada nos faz uma revelação interessante. Eu creio que seja o texto áureo que fala sobre renovação de mentes. Você sabe que é aquela carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do verso 2, onde ele fala assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, o que eu aprendo meditando sobre esse verso? Eu aprendo que a gente só vai mudar o nosso mundo, grave isso, nós só vamos mudar o nosso mundo se antes nos dedicarmos a mudar as nossas mentes. É assim que funciona. Isso porque a renovação da mente transforma os nossos sentimentos. E aí sim, com sentimentos transformados, nós teremos condições de adequar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Ou seja, resumindo isso, primeiro eu mudo o que eu penso. Aí com novos pensamentos, eu mudo o que eu sinto. E aí com novos sentimentos, eu mudo o que eu faço. O processo é esse. O processo de dar certo é esse. E nada mais eficiente, nada mais eficaz, nada tem mais poder para acelerar esse processo. Qual, pastor? O de renovação das nossas mentes, do que a santa e gloriosa palavra de Deus. Ela tem poder para fazer isso, para mudar completamente a nossa mente. É a palavra de Deus. Então vamos ler um trecho do Sermão do Monte, para tentar extrair desse texto princípios que nos ajudem a mudar a nossa comunidade, para que a nossa igreja seja transformada. Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, para lermos um trecho longo desse capítulo 5. Os teólogos dizem que se nenhum outro texto fosse encontrado, mas apenas e tão somente o Sermão do Monte, nele nós teríamos todas as condições para termos uma vida eterna com Deus e vivermos uma vida digna na terra. Só com o Sermão do Monte a gente teria toda a informação necessária. É um texto muito rico. Por isso eu quero ler um pouquinho. Eu vou ler um texto relativamente longo, porque se a pregação for ruim, pelo menos a palavra de Deus é sempre maravilhosa, né? A palavra de Deus é sempre muito boa. Então, deixa eu ler um trecho longo. Vamos tentar extrair desse texto alguns princípios que nos ajudem a edificar a nossa igreja, para que a gente transforme a nossa igreja naquela com a qual a gente sempre sonhou. A partir do verso 17, acompanhe comigo, pode não ser na tua versão, eu vou ler na minha versão, está assim: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer o menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer a lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados? Não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota está em perigo de ir para o fogo do inferno.
Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar de que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus, palavra do Eterno. Pela tua cabeça, eu quero orar mais uma vez pedindo graça a Deus, porque a palavra que Deus colocou no meu coração me incomodou, e eu preciso de muita graça para ministrar na igreja. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Fala conosco, pois queremos ouvir a tua voz. Que a tua voz entre no nosso espírito, faça morada no nosso coração e transforme os nossos comportamentos. Que a nossa mente seja transformada pelo mover e pelo agir da tua palavra. E que ao final desta reunião possamos sair por aquelas portas com a certeza absoluta ardendo em nossos corações. Que o Senhor nos trouxe aqui para falar em particular com cada um de nós. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Amados, ao longo desses mais de 15 anos de ministério itinerante, viajando aí Brasil afora, falando da palavra de Deus, por todos os lugares onde eu passei, eu encontrei pessoas reclamando das suas igrejas. Pastor, eu sei que aqui ninguém reclama da igreja, não. São nas igrejas por onde eu passei. Muita gente reclamando das igrejas onde congregam. Normalmente, são igrejas que têm algumas regras com as quais as pessoas não concordam, mas que também tem outras com as quais ela concorda. Eu acho que isso é mais ou menos óbvio. Em toda igreja tem os seus padrões, seus princípios, as suas regras, algumas com as quais a gente concorda, outras com as quais a gente não concorda. Isso é inerente ao ser humano. Só que essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, e eu creio que nesse hall de pessoas estão todos nós, a gente decide o seguinte: olha, ou eu me adequo à igreja onde eu estou congregando e passo a respeitar os princípios vigentes na igreja, ou então eu troco de igreja, porque não dá para continuar na igreja não concordando com aquilo que a igreja prega, com aquilo que a igreja ensina, com aquilo que a igreja exige. E ela descobre que para continuar ali, ela vai ter que mudar alguns dos seus comportamentos. Ela chega a essa conclusão: ou eu mudo os meus comportamentos, ou não dá para ficar aqui. Mas como mudar de igreja é muito mais fácil do que mudar de comportamentos, posso ouvir misericórdia? Elas decidem mudar de igreja, é mais fácil. Eu mudo de igreja, não tenho que mudar de comportamento, eu mudo de igreja. E aí tem pessoas que estão trocando de igreja. Só que trocar de igreja é igual trocar de cônjuge. É mais ou menos parecido. Sabe o que acontece? Você vai para um outro relacionamento por causa dos defeitos que o outro relacionamento tinha. Aí você vai para outro relacionamento, assume outro relacionamento, e você acha que nesse outro relacionamento a pessoa só tem virtudes, não tem defeito nenhum. Mas com o tempo a gente acaba descobrindo que todos nós temos virtudes e temos defeitos. É inerente ao ser humano, nós temos virtudes e defeitos. E não se constrói um relacionamento duradouro. Grave isso, não se constrói um relacionamento duradouro em cima de defeitos. Só se constrói um relacionamento duradouro em cima das virtudes. É focando nas virtudes que eu deixo de valorizar aquilo que me desagrada. É deixando de lado aquilo que me desagrada, que aquilo vai perdendo aos poucos sentido na minha vida. É deixando de olhar para aquelas coisas que não me agradam, que aquilo não tem mais a capacidade de roubar a minha alegria, não tem capacidade de me incomodar. Eu continuo seguindo, continuo caminhando, olhando somente para as virtudes. E para a igreja acontece exatamente assim. Isso acontece exatamente na igreja. Se eu começar a olhar para aquilo que eu não concordo na igreja, isso vai roubar a minha qualidade de vida, vai roubar a minha comunhão com a igreja, com Deus. Então eu decido olhar para aquelas coisas que me agradam. Porque eu vou para uma outra igreja e vou chegar lá e vou encontrar coisas que eu gosto. Mas vou sentir falta de coisas que eu gostava na outra e que nessa não tem. E é exatamente assim que funciona. Só que o grande estadista Mahatma Gandhi disse algo interessante. Ele fala assim: seja você a mudança que você quer ver no mundo. E parafraseando Gandhi, eu diria: seja você a mudança que você quer ver nessa igreja. A mudança tem que começar por nós. Nós temos que ser instrumento das mudanças que Deus quer fazer na comunidade onde a gente congrega, na nossa comunidade de fé. E para te ajudar nesse processo de mudanças, eu quero destacar 3 comportamentos cristãos que Jesus está tentando nos ensinar nesse trecho do Sermão do Monte que a gente leu.
Eu vou tentar tirar daqui, desse longo trecho do Sermão do Monte que a gente leu, 3 ensinamentos bíblicos para melhorar a nossa comunhão com a igreja, para melhorar a nossa efetividade como membros de uma comunidade religiosa que a gente faz parte. O primeiro comportamento que eu quero destacar tem a ver com o que está registrado no verso 19. Esse comportamento tem o poder para transformar o universo em que a gente vive. Eu vou repetir, esse comportamento tem o poder para transformar o universo onde a gente vive. Está registrado a partir do verso 19. Diz assim: portanto, qualquer um que desobedecer o menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pastor, o que Jesus está tentando ensinar a nós no verso 19? Amados, ele está nos ensinando sobre o poder transformador de um exemplo. O poder que tem um exemplo. No verso 19, Jesus está nos ensinando que aquele que desejar transformar o seu ambiente precisará ser exemplo. Em outras palavras, Jesus estava nos ensinando sobre o poder que existe em pregar com a própria vida. Isso é poderoso. E para compreender fielmente o que Jesus estava nos ensinando, eu quero fazer uma nova leitura do verso 19 com as minhas palavras, para deixar você bem claro daquilo que Deus está falando conosco hoje. O que estava tentando ensinar a mim e a você era: quem desobedecer ao menor mandamento, e com essa sua desobediência induzir, incentivar, convencer os outros a fazerem o mesmo, será considerado pequeno. Mas por outro lado, quem obedecer à lei, e com essa sua obediência motivar, desafiar, encorajar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande. Ouça, meu irmão e minha irmã, um exemplo tem mais poder do que 1000 palavras. O que Jesus estava ensinando para mim e para você é que nós temos que parar de olhar para os outros e olharmos para a nossa própria vida. A pergunta que Jesus faz a cada um de nós hoje é: que tipo de influência você tem exercido sobre aqueles que convivem com você? Você concorda comigo que quando a gente aceita Jesus, a gente vira vitrine? Posso ouvir um amém? Quando a gente aceita Jesus, a gente vira vitrine, gente. Todo mundo começa a observar a gente. Principalmente aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Aquelas pessoas que convivem conosco vão querer ver se Jesus verdadeiramente transformou a nossa vida ou se mudou somente a nossa roupa. Aquelas pessoas que convivem conosco vão querer ver se verdadeiramente Jesus transformou as nossas vidas ou se mudou somente o nosso discurso. Eles vão estar olhando para nós. Mas a nossa vida fala muito mais do que a nossa voz pode falar. Aquilo que a gente faz influencia muito mais do que aquilo que a gente fala. E eu preciso chamar a tua atenção para algo que eu tenho visto e que tem me preocupado bastante, mas muito. O que a gente tem que avaliar em nós mesmos é o seguinte: será que o nosso comportamento tem atraído as pessoas para Cristo? Será que o nosso comportamento tem atraído as pessoas para a igreja? Nós temos que viver uma vida que nos permita dizer aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, quando ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amados, temos que ser exemplo. Posso ouvir um amém? Amém. Temos que ser instrumentos nas mãos de Deus, para que com o nosso testemunho a gente possa influenciar as pessoas que convivem conosco. Só que tem um detalhe, e me permitam fazer um parênteses aqui. O ambiente mais propício, o ambiente mais adequado, mais propício para começar a praticar esses novos comportamentos não é a igreja. O ambiente mais adequado para começar a treinar esses nossos comportamentos é a nossa própria casa. Temos que começar a treinar esses novos comportamentos no meio da nossa família. Gente, ouça, eu vejo tanta gente errar de uma forma quase que infantil.
Gente, não adianta dizer para um filho, olha, faça o que eu mando, viu? Mas não faça o que eu faço, não. Funciona isso? Não funciona. Ainda mais hoje, nos dias atuais. Aí é que não funciona mesmo. Não adianta nada um marido falar para a esposa, não olha para mim não, viu? Eu sou pecador também, olha para Cristo. É lindo isso, mas não funciona, não vale para nada. Não vale para nada. Não adianta nada uma mãe falar para uma filha, filha, não mente não, que mentir é pecado, viu? Se quando toca o telefone, fala assim, fala que eu não estou não, fala que eu não estou não. Fala que eu não estou não. Olha o que a gente leu. Se com o meu comportamento eu estiver induzindo as pessoas ao erro, eu serei considerado pequeno. Não adianta nada, gente, a gente ficar indignado com a quantidade de corruptos que tem em Brasília, se os nossos filhos assistem a gente subornando uma autoridade para conseguir alguma vantagem. Se eu tivesse que resumir esse primeiro princípio, eu diria que não basta dar conselhos, precisamos ser exemplos. Segundo princípio, que vai produzir transformação na nossa comunidade, tem a ver com o que Jesus fala no verso 22, acompanhe comigo. Verso 22 fala assim, mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser a seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota está em perigo de ir para o fogo do inferno. Pastor, qual é o segundo princípio que nós temos que colocar em prática na nossa vida? Queridos, eu não sei se preciso falar disso aqui, porque aqui a Igreja Batista dá? Bom, esse segundo princípio é o princípio da graça. Esse segundo princípio chama-se graça. Pastor, me explica, eu vou explicar. Amados, no início do Sermão do Monte, Jesus coloca todos aqueles que o servem numa posição de destaque. Se você voltar ao início do capítulo 5, no início do Sermão do Monte, você vai ver Jesus falando muito aos seus discípulos. Jesus chega a chamar os seus discípulos e dizer assim, olha, eu quero que vocês vivam como sal da terra e luz do mundo. É um desafio que ele coloca sobre a vida dos discípulos. Ou seja, o que ele está dizendo aos seus discípulos? Vocês têm que ser referência. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muita gente errando exatamente no entendimento desse recado de Jesus. Pastor, qual? Ouça o que eu vou dizer. O fato de Jesus dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo não nos dá o direito de nos acharmos melhores que ninguém. Eu vou repetir. O fato de Jesus dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo não nos permite nos acharmos superiores. Porque esse ar de superioridade, ao invés de atrair as pessoas, acaba afastando ainda mais as pessoas de nós. Queridos, grave o que eu vou te dizer. A melhor maneira de ganhar uma pessoa para Cristo é primeiro ganhá-la para mim. Olha o processo. Primeiro eu ganho para mim, depois eu ganho para Cristo e depois eu trago para a igreja. É assim que dá certo. É assim que funciona. E mais essa graça, ela tem que ter um poder tão grande, tão grande, tão grande, que é essa graça que vai fazer com que eu continue buscando ser exemplo, mesmo que as pessoas que convivem comigo não queiram seguir o meu exemplo. Mesmo que ninguém queira seguir o meu exemplo, eu tenho que continuar sendo exemplo. E só a graça para fazer isso. Queridos, mesmo que a pessoa não queira olhar para nós e nos copiar, como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, a gente tem que continuar sendo exemplo. Queridos, se mesmo vendo a forma como você vive, se mesmo vendo a sua vida, se mesmo assistindo a forma como você se comporta, a pessoa quiser continuar vivendo de qualquer maneira, não caberá a nós julgá-los. Mas o que caberá a nós é amá-los, amá-las. Queridos, nós temos que nos encher diariamente da graça de Deus. Para quê, pastor? Para que eu esteja tão cheio da graça de Deus, que eu possa transbordar sobre a vida das pessoas todas as vezes que eu for desafiado. Mas, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece meu marido. Pastor, o senhor fala isso, o senhor não conhece meu filho, minha filha. Pastor, não merece.
Pastor, os meus irmãos aqui na igreja às vezes me tiram do sério. Queridos, ouça, tem horas que é só a graça de Deus mesmo, não tem jeito. Porque tem hora que a vontade é chutar o balde, pastor. Tem hora que a vontade é chutar o balde. Mas aí eu estou tão cheio da graça de Deus, tão cheio da graça de Deus, que eu falo assim, eu não posso fazer isso. Essa é a minha vontade, mas não é a vontade do meu Deus. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque graça é tratar o outro como o outro não merece. Porque se o outro merece que você faça algo e você faz, isso não se chama graça. Se o outro merece que você faça alguma coisa em favor dele ou dela e você faz, isso pode chamar retribuição, gratidão, recompensa. Você pode chamar do que você quiser, menos de graça. Porque graça é fazer pelo outro o que o outro não fez por merecer. Mas Jesus veio iniciar um novo tempo na vida da humanidade. Jesus veio iniciar a dispensação da graça. Essa é a maior marca do ministério de Jesus. E se é a maior marca do ministério dele, tem que ser uma marca forte também na vida de todos aqueles que se identificam como cristãos. Posso ouvir um amém? Amém. Jamais conseguiremos, amados. Ouça, jamais conseguiremos edificar a igreja com a qual sonhamos. Jamais vamos conseguir edificar a igreja que todos nós queremos que ela seja, tentando impor regras. Jamais iremos edificar uma igreja gloriosa ditando normas. Jamais teremos a igreja com a qual a gente sonhou, tentando exigir que as pessoas se submetam à lei de Deus, porque não é assim que funciona. Isso os fariseus da época de Jesus já tentaram fazer e não conseguiram, porque não é assim que funciona. Não é impondo regras, não é ditando normas. E o pior é que ainda corremos o risco de sermos vistos por essas pessoas como chatos, santarrões. Olha lá vem o santarrão, olha lá. Ih, sai de perto, vai começar de novo com aquela ladainha. Queridos, ouça, eu não estou dizendo que essa santificação não seja imprescindível, porque ela é. Mas nós temos que levar essas pessoas a entender a importância da sua santificação. E temos que fazer isso sem escorregarmos para a religiosidade. Queridos, uma esposa crente que já tenha entendido o que é graça, jamais vai dizer a um marido ímpio aquilo que está escrito no verso 22. Você não vale nada. Não vai. Se a esposa já entendeu o que é graça, não vai. O marido pode até ser ímpio, mas não vai falar. De jeito nenhum. Um pai crente que já tem entendido o que é graça, jamais vai falar para um filho desviado aquilo que está no verso 22. Você é um idiota. Não vai. Mas para isso, precisamos entender e viver a graça de Deus nas nossas vidas. Queridos, eu não estou dizendo que exercer graça é ser conivente com o pecado, porque alguém pode estar pensando assim, pastor, então vou aceitar tudo? Ouça, eu não estou dizendo que exercer graça é ser conivente com o pecado. O que eu estou tentando te dizer é que se a graça não levar a pessoa a buscar a sua santificação, não vai ser a nossa imposição ou a imposição da lei que vai conseguir fazer isso. Isso tem que nascer de dentro dela e não por imposição de ninguém. Aliás, grave isso. Mudança por imposição não é mudança. Mudança por imposição é disfarce. Sabe o que a gente faz? Não faz não, ali. Vem ali, olha, não faz não. Fica quieto. Isso é transformação, gente? Não é. Isso é disfarce. Amados, para quem ainda está em dúvida sobre isso, grave isso. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é a graça manifesta pelo Espírito Santo de Deus. Ouça, Jesus quer moldar o nosso caráter. Posso ouvir um amém? Amém? Jesus quer moldar o nosso caráter. Mas o que você precisa entender, ouça, grave isso. Isso aqui é chave. O que você tem que entender é que uma pessoa que tem um caráter reto, ouça isso, uma pessoa que já tem um caráter tratado, mas que ainda tenha coração de pedra, não fica mais parecida com Cristo.
Um caráter reto, numa pessoa que tenha coração duro, é um perigo. Pastor, por quê? Porque nós não vamos conseguir construir relacionamentos saudáveis tendo esse coração de pedra. Não dá para conseguir construir relacionamentos sadios com o coração duro. Não basta ter um caráter tratado, nós temos que ter um coração que abraça, um coração realmente que compreende, um coração que ama, um coração cheio da graça de Deus, cheio a ponto de derramar sobre a vida de todas as pessoas que estão conosco. Amados, o terceiro e último, eu prometo acabar aqui porque tem ceia no outro culto. Terceiro e último princípio que nos levará à transformação que queremos ver no nosso mundo tem a ver com o que está registrado nos versos 23 e 24. Diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão, depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Pastor, que princípio poderoso é esse? Esse princípio se chama perdão. 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 Eu falei de exemplo, de graça, e agora eu estou falando de perdão. O mais interessante é que todos nós concordamos que perdão é uma ideia extraordinária vindo da parte de Deus. Mas que ideia linda! E a gente achou uma ideia extraordinária. Até o dia que a gente tem que perdoar alguém. Até o dia que a gente tem que pedir perdão. Até o dia que a gente tem que liberar perdão. Aí a coisa fica estreita pra caramba. E eu não quero me aprofundar sobre perdão, porque eu precisaria de um culto inteiro só para falar de perdão, porque é um negócio que eu amo falar. Mas eu tenho que dizer algumas coisas. Primeiro, pastor, se eu já pedi perdão a Deus, e Deus já perdoou os meus pecados, eu tenho a certeza absoluta disso. Por que ao passar ao lado de algumas pessoas com as quais eu tive algum problema no passado, por que ao passar ao lado delas, o meu coração ainda dói? Por que meu espírito ainda se agita quando eu passo por pessoas com as quais eu tive problemas no passado? Mas eu vim aqui para te revelar algo que pode mudar a tua história. Você recebe, diga amém. A Bíblia afirma que da nossa relação com Deus, do nosso relacionamento com o Eterno, nós receberíamos perdão. Pastor, onde está isso? 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus nos justifica diante de Deus. Posso ouvir um amém? Mas a gente sabe que não precisa apenas e tão somente de perdão. Porque toda vez que houve um conflito com alguém, isso provocou feridas na nossa alma. Então a gente não precisa só de perdão, a gente precisa também de cura. Porque não basta estar em paz com Deus. Estar em paz com Deus é maravilhoso, mas nós temos que estar em paz também com o próximo. Não é bastante sermos amados por Deus e sermos rejeitados pelos nossos irmãos. A gente quer também ser amado pelos nossos irmãos. Amados, quando nós vivemos conflitos, normalmente esses conflitos provocam feridas na nossa alma. E quando isso acontece, o perdão que Deus nos concede, ele não é suficiente. Pastor, você está dizendo que Deus não tem poder? Tem todo o poder. O que eu estou dizendo é que o perdão que vem da parte de Deus restaura a nossa comunhão com Ele, mas não restaura necessariamente a nossa comunhão com o próximo. Eu posso estar perdoado por Deus, ainda ter muitas dificuldades na relação com o meu próximo. E enquanto aquela ferida estiver aberta, a relação não se restabelece. Enquanto aquela ferida estiver aberta, a nossa comunhão não pode ser restaurada. Mas pastor, como é que eu resolvo isso então? Porque esse é o meu caso. Amados, Deus nos revelou essa resposta em Tiago 5, na parte A do verso 16. Diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. Aqui não está falando de confessar pecado a Deus, porque eu confesso a Deus para ser perdoado. Aqui não está falando disso. Confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, para serem sarados, para serem restaurados. É por isso que a gente confessa o pecado ao próximo. É para ser curado. Nós confessamos os pecados a Deus para sermos perdoados. Mas temos que confessar a quem a gente ofendeu ou a quem nos ofendeu para sermos curados.
Mas eu vim aqui para te revelar. Eu vim aqui para te revelar que esse perdão vem da relação com Deus. Mas a cura só vem da relação com o próximo. É por isso que ainda dói. É por isso que te incomoda ainda. É porque você sabe que Deus te perdoou. Mas isso não te deu a paz que você queria. Ouça o que eu vou dizer. Não espere chegar um dia em que você vai acordar com um desejo incontrolável de perdoar. Porque parece que a gente fica assim. Porque não é assim que funciona. Isso não acontece desse jeito, mas não acontece mesmo. Mas a pessoa fala assim, mas pastor, peraí, por que eu vou pedir perdão? O errado não fui eu. Ouça, pedir perdão não significa necessariamente assumir a culpa, porque esse é um erro que a gente comete. A gente acha que se pedir perdão, automaticamente eu estou dizendo que eu me assumo culpado. Ouça, pedir perdão demonstra que você considera os teus relacionamentos muito mais importantes que o teu ego. Eu piso no meu ego para pedir perdão. Eu piso no meu ego e vou até a pessoa e peço perdão. Estando certo ou não. Por quê? Porque eu prezo mais os meus relacionamentos do que o meu ego. Ouça o que eu vou afirmar, amados. Pedir perdão normalmente não é a nossa primeira opção e deveria. Como cristãos, nós deveríamos em primeiro lugar, tomar a iniciativa de pedir perdão, mas não é isso que a gente faz. Perceba que é o seguinte, a gente fez alguma coisa errada, e a gente sabe que não foi bacana o que a gente fez. A primeira coisa que a gente faz não é pedir perdão. A primeira coisa que a gente faz é tentar explicar por que é que a gente agiu daquele jeito. E a gente dá 1000 explicações. Porque eu briguei no trabalho, o trânsito estava horrível, o chefe... Você pode dar um monte de explicações. Resolve o problema? Não resolve. Aí não deu certo, o que a gente faz? Mas sabe por que eu falei grosso contigo? Porque tu está me olhando de cara feia desde a semana passada. O que eu estou fazendo? Tentando transferir a culpa para o outro. Eu só agi assim porque foi uma resposta à forma como você tem me tratado. Então, não deu certo culpar as circunstâncias, eu agora vou tentar culpar o outro. Aí não deu certo. Não deu certo, sabe o que eu vou fazer? Olha como é que o ser humano é engraçado. Eu vou apelar para a terceira estratégia. Não deu certo culpar as circunstâncias, não deu certo culpar o outro. Sabe o que eu vou fazer? O tempo é o senhor da razão. O tempo é o melhor remédio. O tempo resolve tudo. Querido, se o tempo resolvesse tudo, pessoas não ficavam sem se falar 5 anos, 10 anos, 15 anos. Se fica é porque tempo não resolve tudo. Mas tem pior. Posso falar, pastor? O pastor autorizou. Tem pior. A gente tentou tudo e não conseguiu, mas não pediu perdão ainda. A gente tentou tudo e não conseguiu. Sabe o que a gente faz? A gente tenta dar uma de crente. Pastor, como assim? Como assim? Sabe o que a gente faz? Não, pastor, eu até sei. Eu sei que uma hora eu vou ter que perdoar. Sabe? Mas deixa eu falar um negócio. Eu ainda não sinto de Deus perdoar. Sabe o que a gente está falando? Eu quero perdoar, mas Deus não me fez sentir ainda. Sabe a quem que eu estou culpando? É Deus. Está fazendo o que não me fez sentir ainda? Deus não me fez sentir, então não perdoei por isso. O dia que Deus me fizer sentir, eu perdoo. Ou então a gente faz pior, pastor. Posso falar, pastor? A gente faz pior. Gente, eu sei que aqui não faz não, pastor, é lá do meu lado. Sabe o que a gente faz? Olha, Deus vai ter que trabalhar muito no meu coração para perdoar ele. Eu volto a insistir dizendo que é Deus que tem que trabalhar no meu coração, não trabalhou ainda. O que esse Deus está fazendo? Ele sabe que eu quero perdoar e não está trabalhando. É por isso que eu não perdoei. O dia que ele trabalhar no meu coração, eu perdoo. Gente, nós temos que perdoar. Não é porque eu estou sentindo nada. Não. Eu tenho que perdoar porque é mandamento de Deus. É mandamento de Deus. E você pode usar a desculpa que você quiser. A única coisa que Deus ouve é o seguinte, eu não quero perdoar. A gente pode falar o que a gente quiser. Deus só ouve isso. Eu não quero perdoar. Senhor. Gente, se não for por uma questão, vamos dizer assim, de consciência cristã, pelo menos por sabedoria, gente. William Shakespeare fala uma coisa interessante. Ele diz que guardar ressentimentos é ficar tomando veneno esperando que a outra pessoa morra. Aí a gente passa ao lado de alguém contra quem a gente guarda ressentimentos e o nosso sangue ferve. E a pessoa passa rindo da paz do Senhor para a gente ainda. Por quê?
Porque guardar ressentimento só faz mal ao coração de quem guarda. Ou pior, guardar ressentimentos é como você ir num grande braseiro, pegar o maior toco de brasa que você achar e sair correndo atrás da outra pessoa para acertar nela. Você pode até acertar a pessoa, mas o dano que esse toco fez na tua mão é infinitamente maior do que aquele que ele pode fazer na pessoa. Então é uma questão de inteligência, de sabedoria, gente. Posso ouvir uma misericórdia? Queridos, guarde isso, eu estou caminhando para o fim. Quando você permitir que as verdades bíblicas renovem o teu entendimento, todo o teu ser será renovado. Todo. E praticando esses novos comportamentos, o primeiro ambiente a ser impactado não será a tua igreja. Quando você permitir que Deus comece a mudar os teus comportamentos, o primeiro ambiente a ser impactado é a tua casa. As primeiras pessoas a serem impactadas são aquelas pessoas da tua família. Porque a igreja só será transformada. Ouça, a igreja só será transformada quando nela estiverem se reunindo famílias transformadas. Uma igreja transformada é a reunião de muitas famílias transformadas. Como, pastor? Transformadas pelo poder de Deus e pela sua palavra. Por essa razão, meu irmão e minha irmã, se essa igreja ainda não é aquela com a qual você gostaria de congregar, eu te dou um conselho da parte de Deus. Comece a investir mais na tua família. Se você tem pedido a Deus para transformar essa igreja, para que ela se transforme naquela igreja com a qual você sonhou, comece a ver a forma como você se relaciona com os teus familiares. Porque a igreja é um reflexo das famílias que nela congregam. E se você quer começar esse processo, se você deseja começar essas transformações na tua vida, você recebeu hoje ferramentas poderosas. Qual é o nosso desafio agora? É colocá-las em prática. Certamente existem dezenas de outras ferramentas, mas se você começar por essas três, exemplo, graça e perdão, eu tenho certeza que em pouco tempo essa igreja será a referência, não só para Taubaté, mas para toda São Paulo. Posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé. Mas deixa eu te falar um negócio. Eu uso uma frase, e até com muita frequência. Eu aprendi isso, tem transformado a minha vida. Quando alguma coisa não for bem comigo, eu estou dizendo de mim, tá? Você pode usar isso para você, mas é como eu vivo. Quando alguma coisa não está indo bem para mim, a primeira pessoa que eu começo a avaliar se não está provocando aquilo sou eu mesmo. Porque quando as coisas não vão bem para nós temos que admitir que nós somos os principais suspeitos. Podemos nem ser culpados, mas que precisamos avaliar a possibilidade de não sermos suspeitos, temos. Porque às vezes a gente faz de vítima. A gente se vitimiza. Porque é sempre comigo, porque é tudo comigo. Não. Quando alguma coisa não for bem com você, pare e pensa, o que eu tenho feito? Ou o que eu tenho deixado de fazer para que essas coisas aconteçam na minha vida? E certamente, Deus vai te mostrar algumas coisas que você vai precisar melhorar em você. E eu tenho certeza que quando a gente melhora como pessoa, quando a gente melhora como pessoa, todos os nossos relacionamentos melhoram. E mais, nós temos pouca ou nenhuma influência sobre a vida das pessoas. Se tem alguém a quem a gente consegue mudar, mais ou menos, somos nós mesmos. E a gente está muito preocupado em tentar mudar o irmão, a irmã, o marido, a esposa, o filho, o pai. Eu não sei quem, mas a gente tem essa tendência. Eu fui conversar com um casal essa semana. Eu tirei 2 horas para investir na vida de um casal, vivendo crise terrível, uma crise, houve adultério. E depois de conversar com ele e com ela,
eu saí com a mesma sensação. De tudo que ela me disse, eu extraí o seguinte: a minha vida conjugal só melhora quando o meu marido mudar. E da conversa com ele, depois de ouvi-lo durante quase 1 hora, eu extraí o seguinte: a minha vida conjugal só melhora quando ela mudar. O que nós temos que entender é que a capacidade de mudar o outro é quase zero. E a hora que Deus começar a ver o que Deus tem feito na tua vida, isso vai ser a maior inspiração que existe para que o teu cônjuge comece a mudar, comece a avaliar, comece a criticar os seus próprios comportamentos. Sabe por quê? A bondade de Deus constrange. A sabedoria em lidar com os momentos mais desafiadores da nossa vida acaba constrangendo o nosso irmão, nossa irmã, nosso cônjuge. Então é mudando a tua vida que você vai ter autoridade para começar a mudar a vida de todas aquelas pessoas que convivem com você. Então comece a pensar: será que eu tenho sido uma pessoa que tem sido referência na minha comunidade, no meu mundo? Será que eu tenho exercido graça, mesmo naquelas horas onde eu sou desafiado, desafiada? Será que eu tenho tido graça suficiente para superar os meus momentos mais críticos? E será que eu tenho tido a disponibilidade de perdoar, como Deus diz que eu deveria perdoar? Ouça, nós pelo menos uma vez na vida, eu vou ser bem brando, uma vez na vida pelo menos, todos nós já fizemos a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso diz que a gente pede a Deus, na verdade, dizendo assim: Senhor, perdoe as minhas ofensas, assim como, da mesma maneira, do mesmo modo que eu tenho perdoado aqueles que me feriram. Quando você se nega a perdoar, você está dizendo para Deus assim: Senhor, não precisa me perdoar, porque eu não estou conseguindo perdoar meu marido, eu não estou perdoando a minha esposa, não perdoo meus filhos, meus pais, meu irmão. Então faça comigo a mesma coisa que estou fazendo com eles, não me perdoe. Você tinha parado para pensar nisso? Você tinha parado para pensar nisso? Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como, da mesma forma que eu tenho perdoado os meus ofensores. Então, queridos, é uma questão de inteligência emocional. É uma questão de inteligência emocional. É muito mais lucrativo perdoar do que reter o perdão. Sem contar que pode acontecer com você, o que aconteceu conosco. Depois de 16 anos, tentando conseguir perdão do meu cunhado, depois de 16 anos da família partida ao meio, e esse problema foi tão sério que levou a gente à conversão. Nós nos convertemos a partir dessa crise familiar. Mas nós vivemos 16 anos convertidos, batizados, buscando reconciliação. Foram 16 anos de luta, sem conseguir reconciliação. Meu cunhado era espírita e eu lutava por essa reconciliação. E começamos a pedir a Deus uma oportunidade para pedir perdão. E Deus falou com a minha esposa, não foi nem comigo, foi com ela: eu vou lhe dar uma chance. Passado um tempo, a minha sobrinha, filha dele, nos convidou para um aniversário na casa dela, e ele estava. E nesse dia faltou coragem a nós para pedir perdão. E nós fomos embora. E a minha esposa foi pedir a Deus uma oportunidade para pedir perdão. Ele falou: eu já dei, mas você não aproveitou. Mas eu vou lhe dar mais uma. Foi aniversário da outra filha dele, e nós fomos para lá, e lá ele estava. Ele começou a brincar para lá, para cá com os netos e tal, e a gente não encontrou uma oportunidade para abordá-lo. E a festa acabou, e a gente foi embora, sem pedir perdão. E a minha esposa voltou a orar, nós voltamos a orar, e Deus falou com ela: eu vou lhe dar a última oportunidade. Nós fomos para o casamento, na verdade o segundo casamento de uma das filhas dele. Chegou lá, ele estava brincando com os netos, e no meio do casamento entrou a bateria da escola de samba Beija-Flor, com passistas. E aí o ambiente ficou, você imagina como é que ficou o ambiente naquele salão de festa, era um sítio. E eu falei assim: vamos embora, não tem clima para a gente ficar mais aqui. Mas nós não tínhamos pedido perdão ainda, e não tínhamos nos lembrado disso. E Deus havia dito: é a última oportunidade que eu te dou. E eu saí, cheguei no estacionamento, tinha dezenas, centenas de carros, e eu não conseguia sair do estacionamento. Eu fiquei quase meia hora para tentar tirar o carro do estacionamento, porque nós estávamos saindo, mas muita gente, ou a maioria, não ia embora aquela hora.
E eu fiquei meia hora manobrando o carro para sair daquele estacionamento. Quando eu consegui manobrar o carro, que eu embiquei no portão de saída, Deus falou para ela assim: ou você pede perdão hoje, ou você nunca mais vai restaurar o seu relacionamento. E ela falou: meu bem, vamos voltar. Eu falei: não vou não. Agora que eu já fiquei meia hora manobrando o carro aqui, não volto mesmo. Ela falou: nós vamos voltar agora. Deus me falou isso e isso. Fazer o quê? Manobrei, encostei num lugar mais longe para não ficar preso, voltamos. Entramos no meio daquela bateria, escola de samba passista, chegamos na cadeira onde ele estava sentado, ele se levantou, ela falou assim: meu irmão, eu quero te pedir perdão. E ele falou assim: ricantas. Ele falou assim: não é você que tem que pedir perdão, porque o meu Pai Santo falou que se você pedir perdão não vale, sou eu quem tenho que te pedir perdão. Quando Deus manda, até o inimigo obedece. Passado um tempo, eu vi as minhas 2 sobrinhas batizadas. Passado um tempo, eu assisti meu cunhado sendo batizado e dei a mão a ele para sair de dentro d'água. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Nós é que precisamos nos adequar, nos ajustar aos padrões que Ele quer que a gente se ajuste. A hora que a gente fizer isso, ninguém nos segura. A hora que essa igreja tiver os seus comportamentos tratados com exemplo, com graça e com perdão, ninguém segura essa igreja. Eu quero orar. Eu não sei como é que está a tua vida familiar. E essa é uma área que para mim é muito cara. Eu não sei se você tem algum problema a ser resolvido no âmbito familiar. Eu sei de uma coisa: se você assentar no teu coração que você vai sair daqui hoje e vai restaurar os teus relacionamentos familiares, Deus te ajudará, Deus te ensinará, Deus te dará estratégia, Deus dirá a você o dia, a hora e como, por quem você vai começar a restauração. É Ele quem vai te dar toda a instrução necessária. Mas para isso, você precisa fazer uma coisa: é permitir. Grave isso. É simples e complexo. É permitir que o Espírito Santo de Deus testifique no teu espírito que você está assumindo um compromisso com Ele, de ao sair daqui, começar a restaurar cada um dos teus relacionamentos. E a hora que você permitir que Deus testifique no teu espírito, a tua vida muda, o teu humor muda, o teu estado de espírito muda, porque a partir daí o Espírito Santo vai te conduzir da forma como Ele quer. E eu tenho certeza que você um dia sobe aqui e dá um testemunho para toda a igreja daquilo que Deus fez na tua vida e na tua família. Você só precisa fazer uma coisa: é dar um passo de fé. É dar um passo de fé. Eu creio que a gente não tem mais tempo, ainda tem outro culto, mas eu quero orar por você. Pode ficar onde você está, não é problema, porque quem tem que testificar no teu espírito não sou eu nem o pastor, quem tem que testificar é Deus. Eu quero orar pela tua vida, mas você precisa fazer isso. Sabe por quê? Você pode sair daqui falando assim: não, mas eu já entendi tudo, e saindo lá fora eu vou mudar todos os meus comportamentos. Ouça, a primeira coisa que o inimigo vai fazer quando você sair lá fora é começar a soprar no teu ouvido. Quer dizer que você vai até ele, você vai até ela, por causa de uma palavra que você ouviu, trouxa. O que você vai fazer aqui, nessa oração, é blindar o teu espírito, para que você saia daqui com um propósito, e o inimigo não tenha poder para te dissuadir desse propósito. Você sai daqui com um propósito e cumpra o teu propósito. E para isso eu quero orar por você e com você. Eu quero unir a minha fé à tua. Eu quero que aquilo que Ele fez na minha vida e na minha família possa ser experimentado por você também. Curva a tua cabeça, eu quero orar com você. Comece a falar com Deus, que eu quero orar com você. Senhor Deus Pai querido, aqui está a tua igreja, que chegou aqui com o coração apertado e sequer imaginou o que ouviria, o que ouviu essa noite, mas deixou que o seu coração se quebrantasse.
trocou aquele coração de pedra por um coração de carne e permitiu que a tua palavra entrasse em seu espírito. Agora minha oração é que eles saiam daqui comprometidos, determinados, e comecem a restaurar cada um dos seus relacionamentos. Isso glorifique o teu nome, isso engrandeça o teu nome, isso repercuta na vida deles, repercuta na família deles, repercuta na tua igreja, e o teu nome possa ser glorificado em tudo isso. E eu peço seja assim, no nome santo e glorioso do Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. A igreja pode dar um amém? Glória a Deus.